Sou Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Partido, caros congressistas. Apesar de estar a apresentar uma proposta temática subscrita pelas estruturas do PSD de imigração, venho-vos falar de Portugal e das suas perspectivas para o futuro. E faço porque neste partido, no PSD, a ideia que temos do nosso país é de um Portugal repartido pelo mundo, é de um Portugal contando com os portugueses que residem no estrangeiro, é um Portugal mais forte, é um Portugal mais capaz, é um Portugal mais competente e é um Portugal que tem mais condições para ser ambicioso. A prova desta realidade é que temos hoje aqui neste Congresso militantes que vêm de países como o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil, a África do Sul, a China, o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Bélgica, a Suíça, o Luxemburgo e a Espanha. Por isso, consideramos que as comunidades possuem hoje um potencial que deve ser reconhecido e aproveitado para aumentar a visibilidade externa do nosso país, para reforçar as posições que Portugal assume no plano internacional e para continuar o caminho não apenas da recuperação económica, mas também da credibilidade do nosso país no exterior. A diáspora portuguesa, fruto do seu trabalho e fruto do seu empenho, assume-se de facto como uma importante mais-valia para o país que tem que ser valorizada e aproveitada nos planos político, económico, social e cultural. No mundo global em que vivemos, o país não pode deixar de fora da formulação das políticas nacionais estes cidadãos que em algum momento das suas vidas sentiram pelas mais diversas razões a necessidade de procurar no estrangeiro um novo rumo para o seu futuro. Estes portugueses têm de sentir que Portugal, o seu país, conta realmente com eles e quem governa tem de ter em consideração as suas necessidades e os seus anseios. Para o PSD, as comunidades portuguesas são um pilar fundamental da política nacional, merecendo, por isso mesmo, nos últimos 4 anos, uma atenção especial por parte do anterior Executivo, liderado pelo Presidente do PSD, Pedro Passos Coelho. Senhoras e senhores delegados, durante estes 4 anos em que o nosso partido esteve na governação do país, muito, mas mesmo muito, se falou de imigração. Os nossos adversários políticos utilizaram a questão migratória como uma arma de arremesso, sem, em nenhum momento, avançarem com qualquer proposta concreta de afirmação para este setor. Na comunicação social, na opinião pública, nunca se falou tanto de imigração como durante o nosso governo. Mas vejam lá, caros companheiros e companheiras, que agora passaram apenas alguns meses e o tema da imigração deixou de estar no debate. E agora, alguns, quando falam de imigração, já falam em mobilidade. É realmente um tempo novo. Mas esperemos que este tempo não seja o contraciclo de 4 anos em que o nosso país era visto nos países que acolhem as nossas comunidades como um país confiável, como um país que recuperava a sua soberania económica e, sobretudo, no fundo, um país que recuperava a sua honra. É que quem está no estrangeiro quer, acima de tudo, que a imagem do seu país, a imagem que ele transmite no plano internacional, seja uma imagem positiva. E os imigrantes portugueses espalhados pelo mundo não esquecem as primeiras páginas de muitos jornais que em 2011 também falavam de Portugal, mas falavam de Portugal pelas piores razões, falavam de um Portugal falido e falavam de um Portugal à beira da bancarrota. Neste caminho de 4 anos em que superámos muitas dificuldades, o contributo dos portugueses residentes no estrangeiro, deixem que o saliente aqui, foi extraordinário e decisivo a todos os níveis. É certo que foi um contributo que esteve associado à solidariedade tradicional destas gentes com o seu país de origem, mas foi sobretudo um contributo resultante da confiança que nele passaram a depositar. Senhoras e senhores delegados, depois de 4 anos em que todos os dias se falava de imigração apenas com o objetivo de criticar e condicionar o governo, o PSD obteve nos círculos de imigração o seu melhor resultado eleitoral desde 1991,
o que demonstra o reconhecimento da nossa diáspora pelo trabalho que foi realizado pelo anterior governo, nomeadamente na área das comunidades portuguesas. Senhoras e senhores delegados, congressistas no seu todo, a nossa proposta temática tem como principal objetivo valorizar as comunidades e, com esse propósito, pretendemos o reforço da intervenção política em Portugal dos cidadãos que residem no estrangeiro através da reforma da legislação eleitoral e do alargamento dos seus direitos cívicos e políticos. Assim, apresentamos um conjunto de propostas concretas no que se refere às leis eleitorais e à lei do recenseamento eleitoral. É primordial que se consagre a igualdade de direitos políticos para todos os portugueses, independentemente do local onde residam. Entendemos, pois, que os milhões de portugueses que residem no estrangeiro merecem uma representação parlamentar que traduza a sua real importância e devemos também começar a ponderar a possibilidade destes nacionais residentes no exterior poderem vir a participar em diversas eleições, muito particularmente nas eleições autárquicas, mediante um conjunto de critérios a definir. E quando falo de autárquicas, sendo este Congresso aquele que antecede as próximas eleições autárquicas, eu faço um apelo ao partido, no plano local, no plano regional, aos nossos candidatos, às câmaras e às juntas de freguesia, que não esqueçam no seu projeto político as suas prósperas diásporas que estão no mundo. Tal e qual como o país, também os vossos concelhos e as vossas freguesias têm a ganhar trabalhando com a vossa gente que reside no estrangeiro. Devemos também trabalhar na introdução das novas metodologias de voto no sentido de facilitar e aumentar a participação política destes portugueses. A nossa proposta aborda também um conjunto de questões relativas ao atendimento consular, ao investimento económico, ao apoio social e à língua portuguesa, em que se defende, sobretudo, a continuidade de políticas que permitiram a aproximação das comunidades ao país e que potenciaram o investimento sem paralelo das agentes da imigração em Portugal. É hoje claro que Portugal é um país repartido pelo mundo. Em nossa opinião, as comunidades portuguesas são o prolongamento natural de um país que deve ver o potencial da sua diáspora como um fator decisivo para o seu desenvolvimento. O PSD, o nosso PSD, esteve sempre na primeira linha, no trabalho, no acompanhamento e na concretização de reformas políticas dirigidas às comunidades portuguesas. Os nossos congressos, as nossas reuniões magnas foram também muitas vezes os momentos de partida para algumas das mais importantes decisões que foram tomadas nesta área. Sabemos que a nossa proposta temática é uma proposta ambiciosa, mas também sabemos que é nosso dever defender que o nosso país conte connosco, sendo fundamental que sejam criadas todas as condições para que esse contributo se concretize. Para aqueles que têm medo do voto dos imigrantes, para aqueles por razões ideológicas e por razões de preconceito se esquecem dos portugueses que vivem lá fora, fica aqui apenas uma pergunta. Terá Portugal, terá o nosso país condições para não aproveitar o potencial humano, o potencial económico, social e político das suas comunidades espalhadas pelo mundo? Nós, no PSD, há muito tempo que temos a certeza de que não.